Atenção, a partir de agora, o Esperança no Ar tem o seu início. Contra sua agressão, guerra em toda parte, destruição, tanta tragédia, tanta aflição. Existe, no entanto, esperança no ar. A esperança é Jesus voltar. A esperança para o idoso e o cansado, a esperança para o novo irmão. A esperança é poder ao alcance de todo que crê. Escutei muitas vezes e quantas nem sei do amor que meu Deus tem por mim e como Ele sustenta as aves do céu. Ele assim também olha por mim e aos poucos eu tento então compreender os mistérios do seu grande amor. Cada dia descubro uma nova razão pela qual devo amá-lo mais. Hoje mais do que nunca eu quero falar. Sou de Cristo o meu Salvador. Lá na cruz com seu sangue o preço pagou e ali seu amor me alcançou. Sei que pelo caminho que devo seguir, muitas lutas eu encontrarei. Cada vez que cair ou talvez me ferir, eu sei que comigo Ele está. Com seu forte cajado vai me levantar, com seus braços irá me suster. Se agora pudesse meus olhos abrir, eu veria os seus anjos aqui. Hoje mais do que nunca eu quero falar. Sou de Cristo o meu Salvador. Lá na cruz com seu sangue o preço pagou e ali seu amor me alcançou. A mais linda história que alguém pode ouvir é aquela história da cruz. Tão completa entrega, tão grande amor, concedeu vida ao pecador. Nesses dias modernos de tanto correr, as pessoas se esquecem de Deus, pois são tantas
acesas as luzes, chamando a atenção, e confuso está o coração. Hoje mais do que nunca eu quero falar, sou de Cristo o meu Salvador. Lá na cruz com seu sangue o preço pagou, e ali seu amor me alcançou. Hoje mais do que nunca eu quero falar, sou de Cristo o meu Salvador. Lá na cruz com seu sangue o preço pagou, e ali seu amor me alcançou. Ali seu amor me alcançou. Sim, o seu amor me salvou. Quero convidar você para cantar conosco e ao mesmo tempo fazer uma oração. Eu quero, ó Deus, ouvir a tua voz. Confesso que na noite passada, ontem, eu voltei para casa e voltei assim, pensando em vocês. E há muito tempo atrás a gente já vem orando por esse trabalho aqui, muito tempo mesmo, 1 ano. E eu sempre nas minhas orações, eu pedi ao Senhor assim: Senhor, eu não sei quem são as pessoas a quem o Senhor vai alcançar, mas quem sabe, Senhor, enquanto eu estou aqui meditando na sua palavra, escrevendo esses sermões, enquanto eu tenho estudado, procurado, quem sabe existem pessoas lá com necessidades que a gente nem conhece. Senhor, guia para que aquilo que a gente vai apresentar lá possa ser uma solução para essas necessidades. Quem sabe existem pessoas que ainda nem têm a necessidade, ela vai acontecer, e vai acontecer antes de ser pregada, e quando ela for pregada, aí sim vai saciar vidas e saciar corações. Eu me lembrei de um sonho que eu tive há muito tempo atrás, quando eu era adolescente. Eu sonhei que eu estava num barco bem pequenininho, assim, no meio do mar, de noite, uma tempestade muito forte, muito grande. Havia ondas enormes assim, vento, né? Uma chuva muito grande. E algumas pessoas que estavam comigo dentro daquele barco, por causa da chuva, do vento e das ondas, caíam para fora do barco.
E aquilo me dava um desespero tão grande, e eu gritava e tentava pedir ajuda, alguém por favor, e esticava a mão e não conseguia pegar aquelas pessoas. E aquela noite eu acordei gritando, conforme eu gritava no sonho, eu gritei de verdade, e a gente sonha assim mesmo, não é? E eu ontem me senti assim, como talvez se aquele sonho estivesse acontecendo assim, porque são tantas pessoas que andam por esse mundo, como diz a Bíblia, desgarradas como ovelhas desgarradas que não têm pastor. E quando você tem a oportunidade de subir num púlpito e de abrir a palavra e de usar um microfone como esse, às vezes você olha nos olhos das pessoas, você gostaria de gritar, de pedir ajuda, de estender a mão, de alcançá-las. E eu tenho um apelo para fazer você hoje no início, no começo dessa mensagem. Deixe-se alcançar pelo Senhor. Não fique aí no meio do mar dessa vida. Não fique aí olhando para as ondas, para a tempestade. Se você agora está dentro do barco, ou se você está fora dele, se as ondas carregam você, abra o seu coração para o Senhor. Deixe Ele alcançar a sua vida. Ontem a gente dizia que existem verdadeiros profetas e falsos profetas. Você lembra disso, não é? Assim como existem verdadeiros e falsos profetas, existem também verdadeiros e falsos adoradores. Os verdadeiros e os falsos profetas a gente distingue pelas profecias deles que se cumprem ou não, ou pelo tanto de minúcias que existe dentro de uma profecia, pela vida dele. Os verdadeiros e falsos adoradores a gente distingue quando a mensagem da verdade chega no coração deles. Aí é que está a diferença. Porque os verdadeiros adoradores, quando ouvem a verdade, quando se encontram com ela, abrem o seu coração para o Senhor. E os falsos viram as costas para Deus e dizem: eu não sou capaz de seguir isso. Daniel era um verdadeiro profeta. Se a gente for pensar bem na vida daquele rapaz, e no momento em que ele foi levado como cativo, imagine um jovem que fazia parte da realeza, tinha de tudo, do bom e do melhor. Imagine um jovem acostumado a viver com o pai, com a mãe, e de repente o país dele é invadido, de repente a vida dele se transforma de uma hora para outra, e você que está aqui sabe, você que está aí sabe, que muitos de nós temos a nossa vida transformada de uma hora para outra. Ainda ontem eu conversava com um rapaz que ficou cego aos 18 anos de idade. E no final da conversa ele disse assim: pastor, as pessoas não imaginam, porque elas nos chamam de deficiente, mas ninguém imagina que da noite para o dia, você também pode se tornar um deficiente. Existem muitos deficientes que não são deficientes das pernas, nem dos braços, nem dos olhos, nem auditivos, mas são deficientes espirituais. Daniel, de uma hora para outra, perdeu tudo na vida dele, foi levado cativo. Você se lembra ontem que a gente falou que Daniel viajou 1.500 quilômetros a pé, sem a família dele, sem os pais, acorrentado, levado para a Babilônia, 2 meses de viagem, ele chegou em Babilônia. Mas Daniel assim mesmo não desistiu de Deus. Daniel tinha tudo na vida, Daniel tinha todos os motivos para desacreditar de Deus, Daniel tinha todos os motivos na vida para abandonar Deus, para olhar para o céu e dizer: Senhor, é isso que o Senhor quer oferecer para mim? É esse tipo de proteção? É isso que o Senhor me dá em recompensa quando eu me ajoelho diante do Senhor? Porque o Senhor sabe que eu sou de oração, o Senhor sabe que eu sou fiel, o Senhor sabe o quanto eu acredito no Senhor, mas se é esse tipo de proteção, eu não quero. Daniel tinha tudo para dizer isso, mas Daniel escolheu, ao invés disso, dizer: Senhor, eu não sei o que acontece na minha vida, eu não sei que desastre é esse, eu não sei porquê, mas mesmo assim, Senhor, eu sei que o Senhor dirige a minha vida, e eu continuo depondo a minha vida aos teus pés. Guia a minha vida. Foi o que Daniel fez. Colocou a sua vida nas mãos de Deus. Por isso, quando o rei Nabucodonosor teve o sonho,
Daniel com certeza disse: por favor, Arioque, chefe da guarda de Nabucodonosor, diga ao rei, me leve diante do rei, e eu vou pedir para ele tempo para orar. E Daniel foi orar. Ele não foi fazer uma coisa que ele não estava acostumado a fazer. Ele foi fazer o que ele estava acostumado a fazer: orar. Como a gente ora? Esses dias eu ouvi uma história de um amigo meu. Nós temos um amigo lá no Rio de Janeiro, ele se chama Murilo, e o menino dele se chama Murilo Júnior, não é? É o Juninho, como a gente conhece, não é? Provavelmente eles estão nos assistindo hoje. E o Juninho, esses dias atrás, menino pequenininho, eu não sei quantos anos tem o Juninho, né? Estou olhando aqui para minha esposa para ver, 5 anos, né? Juninho tem 5 anos, e o Juninho ganhou um guarda-chuva. Só que aconteceu um problema com o Juninho, porque não chovia para ele usar o guarda-chuva. Você imagina, um menino de 5 anos ganha um guarda-chuva, doidinho para usar o tal do guarda-chuva, e não chove. E o Juninho começou a reclamar para a mãe dele, 1 dia, 2 dias, 3 dias, de mãe, não chove para usar o meu guarda-chuva aqui. E a mãe disse: filho, faz uma oração, pede para Deus mandar uma chuva, para você usar o seu guarda-chuva. Parece uma coisa tão simples, né? Mas Deus está disposto a atender os nossos pedidos simples também. E o Juninho foi, ajoelhou com a mãe e orou para que chovesse. Mais do que uma surpresa, uma resposta de Deus, no dia seguinte estava chovendo. E o Juninho saiu feliz da vida para usar o guarda-chuva. Só que a chuva não parava mais. Foi 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, o Juninho feliz da vida, porque todo dia ele usava o tal do guarda-chuva dele, né? Mas a chuva começou a causar estrago por aí, começou a dar enchente e tal, e o Juninho, numa noite, depois de uns 5, 6 dias de chuva, estava com a mãe e o pai sentados na sala, assistindo o jornal na televisão, e ele viu uma reportagem terrível sobre enchente, gente triste, dizendo: eu perdi tudo, olha, minha casa, meus móveis, eu não tenho mais nada, e o povo chorando e tal, e o Juninho prestando atenção naquilo. Num momento o Juninho diz assim: tá bom, eu vou orar para parar, tudo bem. Como é que você ora para Deus? E eu fiquei assim, tão radiante com o jeito que o Juninho ora, porque ele tinha certeza que Deus tinha mandado aquela chuva toda só para ele usar o guarda-chuva dele. Daniel orou e Deus respondeu. Quem crê em Deus nunca fica desamparado. Eu quero que você conheça um amigo meu, muito conhecido de muitas pessoas, o Geraldo. Chamou todos alemães alemães, homens, para voltar para a Alemanha. Ele queria soldados. A viagem pago, trabalho garantido, tinha toda a vantagem. Blumenau, naquele tempo quase todos os alemães, eles tinham alto-falante, rádio dentro. Então, dia anunciar, hoje de tarde, Hitler, o Führer, o líder, vai falar. Parou a cidade, fábricas, tudo. Todo mundo quer ouvir o discurso do Hitler. Eu me recordo bem, ele falou: meus patrícios, se nós ganharmos a guerra, e vamos ganhar, ele gritou, eu garanto ao povo alemão 1000 anos de paz. Então ele falou com certa arrogância. Mas eu dei uma risadinha e disse: coitado, ele não leu a Bíblia. Por que o Geraldo tinha tanta certeza? Essa era a época da Segunda Guerra. Geraldo era um jovem nessa época, e ele ouviu, segundo você ouviu lá, de um alto-falante em Blumenau, Hitler falando para todos os alemães espalhados no mundo inteiro, chamando e convocando para voltar para a Alemanha. Hitler garantindo 1000 anos de paz e garantindo que a Alemanha ia ganhar a guerra. Ele disse: coitado, o Hitler não leu a Bíblia, ele não sabia o que estava escrito na Bíblia. Quantos falsos profetas existem na história da humanidade? Eles não são poucos, são muito mais falsos profetas do que verdadeiros profetas. Você e eu não precisamos ser enganados.
Geraldo passou por uma situação onde todos diziam que o Hitler ia ganhar a guerra. Os alemães tinham certeza. Ele foi convocado para voltar para casa, a família o chamou, o convidou, o trouxe para casa, queria levá-lo para casa, mas ele não aceitou. Porque Geraldo não se deixou ser enganado por um falso profeta. Existem muitos profetas. O que pode dizer se são falsos ou não? Aí está um retrato, um desenho de Nostradamus. Ele era um astrólogo do século XVI. Nostradamus é muito conhecido pelas suas profecias, previsões. Ele dizia o seguinte das profecias dele, olha lá: minhas previsões não podem ser compreendidas até que tenham sido cumpridas. O que você acha dessa frase? Olha, você não vai poder compreender a profecia que eu faço, a não ser depois que ela se cumprir. Só depois que cumprir a profecia é que você vai saber. Então aqui tem duas profecias de Nostradamus, para você ver mais ou menos como eram as profecias dele. Olha essa daqui, ele diz assim: um grande homem será abatido por um raio. Do que será que fala essa profecia? Um grande homem será abatido por um raio. Essa profecia ela é tão generalizada que seria mais ou menos eu chegar aqui hoje à noite e dizer para vocês assim: eu estou profetizando que nos próximos 20 anos alguém de nós aqui dentro desse auditório vai morrer. Olha só, um grande homem será abatido. Dizem o seguinte, que isso se cumpriu quando Kennedy morreu. Ele era um grande homem e foi abatido por um raio. Dizem que o raio foi o tiro que ele levou. Então quando aconteceu que Kennedy morreu, disseram: olha aí, se cumpriu a profecia de Nostradamus. Olha essa outra profecia: a raposa será eleita sem palavras. Raposa será eleita. Eleição fala de político, logicamente, não é? Qual político que não é tão astuto que não possa ser chamado de raposa? Porque a raposa é um animal astuto, não é? E muitos políticos são astutos, principalmente os grandes políticos. E eles disseram que isso se cumpriu quando o Maximilien Robespierre foi eleito. E diziam: está vendo? Aí se cumpriu a profecia de Nostradamus. As profecias de Nostradamus são tão generalizadas, e ele diz assim: as minhas profecias só podem ser compreendidas depois que elas se cumprirem. Não se compara ao que é a palavra de Deus. As profecias da Bíblia, elas são detalhistas, elas são detalhadas. Você vai perceber nessa profecia de Daniel que nós estamos estudando, do rei Nabucodonosor, quão detalhada é a profecia, como ela é diferente da profecia, por exemplo, de Nostradamus. Veja só, Daniel pediu um tempo para o rei, para que ele pudesse orar a Deus, para poder desvendar a profecia, o sonho que o rei havia tido. Daniel 2,26 diz o seguinte: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Pergunta para você que está aqui e que está lá em casa ou lá na igreja: quem falou isso para Daniel? Vocês começam sempre falando baixinho, né? Quem falou? Nabucodonosor. Esse nome esquisito aí, né? Nabucodonosor, foi ele que falou. Ele disse para Daniel: você pode mesmo me fazer saber a interpretação? Olha o que Daniel respondeu: o mistério que o rei exige, nem encantadores aqui do seu reino, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Daniel já estava dizendo que o sonho do rei era uma profecia que pegava desde 600 anos antes de Cristo e ia até os últimos dias da história da humanidade. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas: tu, ó rei, estavas pensando, preocupado com o futuro, quando surgiu uma grande estátua. Daniel diz que o rei estava preocupado com o futuro. A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o seu ventre e as suas coxas eram de cobre, e as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi arremessada sem auxílio de mãos e atingiu em cheio a estátua nos pés de ferro
e barro, que era a sua parte mais frágil, e a destruiu. E o ouro, a prata, o bronze, o ferro e barro, tudo virou pó. Veio, pois, um vento e levou tudo embora, sem deixar nenhum vestígio ou sinal. E a pedra foi crescendo, crescendo, falem comigo isso aqui agora, e encheu toda a terra. Olha só que história, uma estátua diferente, não é? Cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze, pernas e pés. De repente vem uma pedra jogada sem o auxílio de mãos, bate no pé da estátua, derruba tudo, vira tudo pó e o vento leva tudo. O que será que tudo isso significava? Daniel continuou: agora, ó rei, eu vou explicar o que isso significa. E foi aqui que nós paramos ontem, não foi? E eu disse que a gente ia continuar hoje. Tu, ó rei, és a cabeça de ouro, o mais poderoso de todos os reis. Vamos parar aqui. Daniel revela que Nabucodonosor, ou o reino de Babilônia, significava, representava a cabeça de ouro da estátua. Tu, ó rei, Daniel estava dizendo assim: rei, o reino de Babilônia, esse império mundial de Babilônia, é o império mais rico daqui para frente. Não vai haver nenhum outro mais rico do que Babilônia. E o Senhor, que é o rei de Babilônia, representa isso. Depois Daniel lá vai dizer assim, você vai ver mais para frente. Depois, rei, vem depois do Senhor um outro reino que é representado pelo peito e os braços, um pouquinho inferior ao Senhor. Depois um outro reino, e depois um outro representado pelas pernas, e finalmente chega aos pés. Será que houve tantos impérios mundiais assim, como disse a estátua? Agora é hora da gente comparar a palavra de Deus, a Bíblia, com os livros de história, para saber se o que a Bíblia diz é verdade, se realmente se cumpriu. Veja só, vamos seguir lá. O primeiro reino era a Babilônia, a cabeça de ouro, e esse reino aconteceu de 605 a.C. até 539. Daniel 2,39 diz: depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu. E realmente se levantou. Você olhando nos livros de história, você vai ver que o segundo reino foi o da Medo-Pérsia. Os medos e os persas se uniram, formaram um reino, um império mundial. E ele aconteceu de 539 até 331 a.C. Olha a história exatamente cumprindo o que Daniel havia falado. Depois desse império mundial, Daniel diz: virá um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre a terra. Que reino será que foi esse? Alexandre o Grande com os gregos. Alexandre o Grande tinha uma coisa interessante, porque até a moeda que era usada pelos gregos, ela era cunhada também em bronze. Alexandre o Grande foi esse grande rei que conquistou o mundo inteiro, foi o terceiro império mundial desde Babilônia. Babilônia, Medo-Pérsia, depois a Grécia. E ele aconteceu de 331 a.C. e durou até 168 anos antes de Cristo. Depois da Grécia, quem que veio? O quarto reino será forte como ferro. Que reino era esse, será? Qual era? Vocês estão afiados na história, não é? É isso mesmo, era Roma. Roma era o quarto reino. Roma era mesmo um reino de ferro, não é? Duro. Foi na época de Roma, que durou de 168 a 476 depois de Cristo, que nasceu o Senhor Jesus. Jesus nasceu durante o Império Romano. E você vê como que Jesus foi morto de uma maneira terrível. Os romanos costumavam crucificar ladrões, malfeitores. O Senhor Jesus viveu a época do Império de Ferro, que era o Império de Roma. Daniel prossegue dizendo ao rei: quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro e em parte de ferro, será isso um reino dividido. Já viu tantos detalhes assim numa profecia? Veja só, o que aconteceu historicamente depois de Roma? Roma foi o último império mundial. Depois de Roma, nunca mais aconteceu de o mundo inteiro ter um rei só, um reino só.
Que detalhes maravilhosos! Tudo se dividiu, e depois surgiram os 10 reinos, representados pelo pé e os dedos da estátua, que vão de 476 até hoje. De Roma se dividiram os generais de César, e aí formaram a Europa, os anglo-saxões, francos, lombardos, burgundos. Vamos traduzir isso para o que são hoje, não é? Por exemplo, os suevos são os portugueses, os visigodos são hoje a Espanha, os burgundos a Suíça, os lombardos a Itália, os francos são hoje a França, os germanos a Alemanha, os anglo-saxões a Inglaterra. E os outros 3 que formam os 10 são os ostrogodos, vândalos e érulos. Esses 3 foram exterminados, mas eram 10. E por que 10? Porque a estátua tinha nos pés 10 dedos. Simplesmente por causa disso. Só o Senhor Deus poderia prever o que iria acontecer na história durante todos esses anos, desde 600 anos antes de Cristo, e ainda dizer que depois de César, 10 generais iriam dividir o reino de Deus, o reino aqui na terra. Agora a profecia continua. O que diz a profecia? Por uma parte o reino será forte, e por outra parte será frágil. Por quê? Dedos de ferro e dedos de barro, pés em parte de ferro e em parte de barro. E o que nós vemos hoje? O nosso país é um país de primeiro mundo? Eles dizem que é o quê? Terceiro mundo. Existem países de primeiro mundo? Existem. Países fortes, países fracos. É exatamente o que acontece. Um reino será forte, outro será fraco. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, eles vão tentar se misturar através de casamento. Um vai se casar com o outro para tentar formar um reino só. Acontece que eles nunca vão conseguir se tornar um reino de novo. Por que o pastor Geraldo lá tinha tanta certeza de que Hitler não ia ganhar a guerra e que não ia ser o rei do mundo inteiro? Porque Daniel dizia que depois de Roma, nunca mais o mundo teria um comandante só. Nunca mais haveria exatamente um rei dominando o mundo inteiro. O mundo estaria sempre dividido. Tentariam unir-se através de casamentos. Olha só o que aconteceu na história. Quando começou a Primeira Guerra Mundial, quase todos os monarcas da Europa eram parentes uns dos outros. Porque eles faziam, tentando ser reis do mundo, casando com um e com o outro. A profecia da Bíblia diz: mas não se ligarão um ao outro. Eles vão tentar, mas não vão ligar, não vão conseguir. Olha só, pessoas que tentaram unir a Europa: Carlos Magno, Luís XIV, Napoleão, Carlos V, Guilherme II e por último, Adolf Hitler. Conseguiram unir a Europa? Não conseguiram. Será que vai haver uma terceira guerra mundial que vai unificar novamente o mundo inteiro? Vai ou não vai? O que você acha? Segundo diz Daniel, não vai haver. Você pode ter certeza de que não vai acontecer isso. A profecia continua agora. O que viria depois disso? Vocês se esqueceram? Tem mais uma parte do sonho do rei. O que tinha? Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou. Vamos continuar? Isso. Esmiuçou a estátua toda, formando um monte. O que representa essa pedra? O que ela representa? Vocês estão dizendo que é o quê? Jesus? A volta de Jesus? Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Olha só o que diz lá: nos dias destes reis. Quem são estes reis? São os governantes do mundo de hoje. Isso quer dizer que nos nossos dias, hoje, daqui a pouco, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, vai levantar um reino que não será jamais destruído.
Sabe o que é isso? É o Senhor Jesus voltando, a promessa dele. Jesus nos deixou os sinais da sua vinda, e amanhã nós vamos ver os sinais da vinda de Jesus. Você gostaria de saber se está próximo ou se ainda falta muito tempo? Jesus não marcou o dia nem a hora, nós não podemos dizer, mas ele deixou sinais, sinais maravilhosos, fantásticos. Ele cita esses sinais na vida dele. E o tema de amanhã, os sinais. Está próximo ou está longe? Será que Jesus volta logo ou vai demorar muito para voltar? Este é o reino de Deus. Eu gosto muito de pensar no porquê das coisas. Eu gosto de me perguntar, por exemplo, por que eu vou à igreja? Por que eu leio a Bíblia? Eu gosto sempre de saber o porquê das coisas. E uma das coisas que eu andei pensando esses dias é assim: por que eu quero que Jesus volte logo e eu quero ir para o céu? Por quê? Eu tenho um menino de 11 anos, né? E a coisa da vida dele são os animais. Ele ama animais. Pode ser qualquer animal, por mais feio que seja, ele acha bonito. Cachorro então nem se fala. A gente vai de carro, se tiver um cachorro pulguento lá na frente, ele diz assim: pai, dá luz, buzina para ele sair da frente. Eu digo: mas filho, esse cachorro tão feio aí, o que você quer com ele? Para brincar com ele, né? Ele diz: ele é muito bonito, pai, olha que lindo. Coitadinho dele, ele ama animais. E esses dias eu perguntei para ele: filho, por que você quer ir para o céu? O que você quer mais no céu? E ele disse assim para mim, pensou um pouco, foi só um pouco, não precisou pensar muito. Diz assim: eu quero, pai, poder passar a mão na juba do leão. E eu estive pensando, eu não quero ir para o céu para poder passar a mão na juba do leão. Não é isso que me faz querer ir para o céu. Por que você quer ir para o céu? O que move você a querer sair dessa vida? São os seus problemas? Ou é andar nas ruas de ouro, porque a Bíblia diz que a nova terra vai ter ruas de ouro, não é? É isso? Cada porta uma pedra preciosa, é isso que você quer? Você quer ter o ouro bem pertinho de você, dizer: olha, eu sou rico porque a minha cidade é de ouro, eu tenho portas que são pedras preciosas, é isso? Eu também não. Eu gosto muito de reparar nas coisas que acontecem à minha volta. Um dia desses, me mandaram fazer uma missão assim, um pouquinho chata, que é esperar uma pessoa que eu não conhecia no aeroporto internacional. Ele ia chegar ali no desembarque. E eu era uma daquelas pessoas com plaquinha, porque quando você não conhece, você põe uma plaquinha assim para esperar a pessoa. É um negócio chato, porque você está esperando ninguém, mas enquanto eu estava ali, eu percebi um negócio. Eu percebi que eu estava num lugar mágico. Lugar mágico o quê? Era o saguão de desembarque ali do aeroporto internacional. Era um lugar mágico. Existem momentos na vida da gente que são mágicos e muitas vezes a gente não percebe. Por que era mágico? Porque eu comecei a notar que as pessoas que estavam ali, a maioria delas, estavam esperando gente que foi para muito longe e que ficou muito tempo fora. E que quando aquela porta automática se abria assim, um grupo de gente assim dizia, gritava e corria e abraçava, e alguns choravam e se emocionavam, e eu percebi que eu estava num lugar mágico, porque ali era um lugar de grandes reencontros. Olhei ao meu redor assim, e percebi que tinha 3 rapazes altos, eles estavam tão agitados esperando alguém, que foi impossível não ficar reparando neles. E eu fiquei só reparando nos 3. Até esquecia da plaquinha, né? De vez em quando tinha que levantar a plaquinha. E eu estava lá, um estava tão agitado que ele dava uns pulinhos assim e tal, mexia para lá e para cá. O outro vivia passando a mão na roupa, porque a mão dele estava suada. E estava assim, não via a hora que chegasse a pessoa que estava esperando. E o outro esfregava uma mão na outra assim. E eles conversavam e tal, de repente a porta automática se abria. Ela só abre quando alguém está para sair. Porque se ela abrisse ao contrário, ela ia ficar aberta o tempo todo, porque tem gente que não aguenta de saudade e vai lá e enfia a cabeça para ver se está vindo o parente dela, né?
quando está para ver alguém, a porta se abre. Quando abria a porta, eles olhavam assim, eu olhava também. Daqui a pouco eu olhava para eles, ainda não é e tal, e eu digo, não é ainda não chegou. Quem será que eles estão esperando? Quem será? Daqui a pouco a porta se abria de novo, eles olhavam, eu olhava também. Ainda não é. Quem será que eles estão esperando? Não é? Você sabe que tem, para separar a porta automática das pessoas, tem até uma cordinha assim, não é? Fica assim uma estaca, outra lá, e aquela cordinha que fica fazendo assim, que é para as pessoas não invadirem, porque senão elas invadem. De repente, a porta se abriu, saiu de lá uma senhora que devia ter uns 70 anos, desse tamaninho assim, pequenininha, num vestidinho simples, carregando na mão uma sacolinha de plástico de supermercado. Não deu nem tempo de eu olhar para eles, porque quando eu percebi, eles já tinham saído correndo, já tinham pulado aquela cordinha e avançaram naquela mulher. Eles se abraçavam, os 4 assim, e eles choravam, e um deles dizia assim, mãe, 16 anos, mãe, 16 anos. E eles choravam e eu comecei a chorar junto lá no saguão do aeroporto. Nem sabia quem era aquele povo, não é? Mas você sabe que ia ficar 16 anos sem ver a mãe? 16 anos. Eu tenho a impressão que ela ficou uns 30 segundos com as 2 perninhas no ar assim, ó. Porque eles abraçaram, ia fazer assim e tal, e ela chacoalhava as perninhas assim. E aquele dia eu fiquei olhando aquilo assim, eu pensei, sabe por que eu quero ir para o céu? Porque nesse mundo não tem nada que é mais importante do que as pessoas. Nada. As minhas pessoas. Eu quero ir para o céu para viver para sempre lá com as minhas pessoas. Eu tenho pessoas minhas que já morreram, não vivem mais. E a saudade aperta de vez em quando, não é verdade? Não dá uma saudade lá no fundo da alma da gente? A vontade de falar, de ver, de ouvir aquela vozinha que falava com a gente. Tem outros que moram longe, a gente fica com saudade, vê de vez em quando. A vontade é de passar o tempo todo com eles, mas não dá. Saudade é uma palavra difícil, né? E eu pensando bem, eu pensei assim, eu quero ir para o céu para viver para sempre com os meus queridos. Eu quero ver Jesus também. Porque um dia Jesus me amou tanto que Ele veio para esse mundo. Ele viveu aqui. Um dia Jesus me amou tanto que Ele se entregou por mim. E João 3,16, o verso mais conhecido da Bíblia, sabe o que ele diz? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. A vida eterna é para quem? É para quem crê em Jesus. Não é para todos, é para todo aquele que nele crê. Você não gostaria de ir para o céu também? Nós vivemos na época dos pés da estátua. Você não gostaria de estar com Jesus lá também? Não gostaria de olhar para Ele, conversar, perguntar, Senhor, como o Senhor me planejou assim, desde a fundação do mundo? Como o Senhor me desejou? Como o Senhor quis que eu existisse? Quem sabe hoje você pode olhar para o Senhor e dizer, Senhor, eu não sei como eu posso fazer isso, mas uma coisa eu sei, Senhor, eu sinto o seu chamado na minha vida, e enquanto o Senhor me chama, eu quero dizer, Senhor, toma conta da minha vida, me invade, eu permito, Senhor, entra no meu coração, faz o que eu não posso fazer, para eu estar lá naquele dia. Eu quero cantar uma última música. Essa música, ela fala sobre ir para o céu, sobre a cidade maravilhosa, e sobre as 2 coisas mais maravilhosas que a gente vai encontrar lá: os nossos queridos e Cristo, o nosso Jesus. Quem sabe aqui nessa noite existe alguém que tem tido contato com Jesus, mas ainda não entregou o seu coração a Ele.
Você que nunca entregou o coração a Jesus, você é quem o Senhor Jesus tem chamado, quem sabe anda longe dele, afastado dele, quem sabe um dia já se sentou nos bancos de uma igreja. O Senhor Jesus chega para você e diz: filho, assim como para você a coisa mais importante no mundo são as pessoas, para mim, filho, a coisa mais importante no mundo é você. Eu morri por você, eu vim a esse mundo por você e eu vou voltar por você. Se você sentir o toque de Jesus na sua vida, enquanto eu canto a música, ela vai tocar agora. Sonhei com a cidade gloriosa, lugar de beleza sem par. Quando entrei eu clamei: Tu és santo. E os anjos se uniram a mim, conduziram-me mansão por mansão, pude ver maravilhas sem fim. Porque Ele morreu por mim. Cantei e clamei: Ele é santo, santo. Para o Filho de Deus. E ao transpor os portais da cidade, encontrei meus amigos reunidos nas ruas do céu. Oh, que cenas eu nem sei descrever. Lá eu encontrei Jacó e Isaac. Falei com Marcos e com Moisés, mas
Deus amado, glórias ao seu nome, porque o Senhor reina para todo sempre. Glórias ao Senhor, porque o Senhor é quem sabe do nosso futuro e da nossa vida. Glórias ao Senhor, porque um dia o Senhor morreu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glórias ao Senhor, porque o Senhor anuncia para nós o fim desde o princípio. E através da segura palavra, nós podemos saber o que acontecerá nos últimos dias. Toma conta da nossa vida, Senhor. Senhor, toma os seus filhinhos que chegaram até aqui, Senhor, e que sentiram o Senhor tocando a vida deles. Toma conta deles, coloca a sua mão no ombro deles, Senhor. Que o Senhor possa fazer com que eles sintam que o Senhor está aí sempre ao lado deles. Guarda-os, dirige-os. Toma conta de nós todos também, Senhor, que nos dizemos cristãos, mas que tantas vezes caímos. Precisamos do poder do Senhor, do poder do seu Espírito Santo, para amarmos como o Senhor Jesus amou. Leva-nos para o nosso lar em segurança, Senhor. Abençoa cada filho seu, Senhor, que está numa igreja, num auditório, na sua casa, que ouve pelo rádio. Toca essas vidas, Senhor. Pessoas que também se dirigiram à frente de uma tela para aceitar o seu convite. Guia-nos, Senhor, na sua paz, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor lhe abençoe e guarde. Que o Senhor